Oi pessoal, beleza? Gente, eu estou num período sem Instagram, né? Como muitos de vocês já sabem, né, que me seguem lá. E hoje eu vim falar pra vocês os motivos pelos quais eu tive que dar um tempo nas redes sociais. Então, pessoal, dia 4 de junho de 2021, dia 4 de junho de 2021, eu fui numa neuro, né? Levei meus 3 filhos, porque os 3 têm dificuldade para dormir, os 3 têm dificuldade de sono. Quem mais passa por esse problema aí? Levante a mão. Eu sei que metade, ou até mais que metade das mães desse planeta passa por esse problema. E eu não fui diferente, fui contemplada com isso também. E eu falava muito sobre isso, né? Sobre os meus problemas com a questão do sono das crianças lá no Instagram, né? Só que daí, no dia 4 de junho, eu fui na neuro, mostrei as crianças na neuro, tudo, né? E lá eu tive um diagnóstico, ou não, na verdade não foi um diagnóstico, tá? Pra deixar bem claro, não foi um diagnóstico. Foi uma possibilidade de diagnóstico que mudou a minha vida, né? Mudou todas as minhas prioridades por todo o período que eu teria que passar, né, pelas avaliações para chegar ao diagnóstico oficialmente. Mas para que vocês entendam, né, nesse período que eu fiquei fora das redes sociais, eu tive uma situação, né, de que os meus gêmeos poderiam ter autismo. Para ser sincera com vocês, a médica deu todos os sintomas, né? Falou todas as possibilidades, né, a respeito deles, das coisas que aconteciam com eles, e chegou, né, à conclusão de que eles poderiam, né, de que não haveria como descartar essa possibilidade, que deixou meu marido e eu extremamente preocupados, abalados, tudo mais. Passamos a orar e entregar na mão de Deus e fazer o que estava nas nossas mãos fazer, tá? Porque como eu disse para vocês, a fala da neuro era a seguinte: ter, né, transtorno espectro autista ou falta de estímulo, né? Então, a partir desse momento, a gente começou a levar os meninos para todas as terapias possíveis que havia à disposição na Unimed. A médica deu várias guias para nós começamos a correr atrás, porque quanto antes tu descarta ou tu começa a tratar essa questão, melhor fica, né? Então, assim, a minha vida virou, né, de perna para cima. Eu literalmente comecei a correr atrás de médicos, de estimulação, de tudo que é coisa, né, que a Unimed nos dava pra gente, no caso, né, se centrar nessa questão da saúde das crianças. E a gente começou então a correr atrás, né, de tudo que foi possível. Então começamos uma busca por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, né, porque daí começou aquela questão: tem 1 ano e 6 meses e não fala. Gente, o meu filho Pedro Henrique foi falar com 2 anos e meio. E assim, descarrilhou e começou a falar e fala, né, pelas cochichinas. Então, assim, eu tinha no meu coração que eu não queria acelerar as coisas com os gêmeos, porque eles são os meus filhinhos menores, né? Eu já tenho um filho grande, aí eu queria deixar eles serem menores por mais tempo. Mas aí, com toda essa questão que se formou aí, pronto, parei tudo e para o mundo que eu quero descer, né? E foi o que eu fiz. Comecei então a buscar ajuda, a buscar questões para desenvolver, né, o aspecto sensorial das crianças, né? E olhem como os meus filhos foram chamados. Acredito que muitas mães aí vão se identificar. Meus filhos foram chamados de bebês de pandemia. E eu, como assim, né? Bebês de pandemia? Gente, que loucura! Existe bebê de pandemia, meus filhos são de Jesus. Mas aí, essa foi a nomenclatura que eu mais escutei
neste tempo, né? Bebês de pandemia. E por quê? Porque eles não têm acesso a praças, eles não têm acesso a escolas, eles não têm acesso a pessoas, eles ficam praticamente isolados, né, dentro de casa. Raríssimas são as vezes que nós pegamos as crianças e saímos, né, para rua, para praça. Por quê? Porque eles ainda estão naquela fase oral, eles botam as coisas na boca para descobrir o mundo, né? Então tá faltando mesmo essa estimulação sensorial maior, né, tátil, né, pé e mão, né? Porque daí eles não ficam botando as coisas tanto na boca. Mas isso eu estou aprendendo agora, indo em todas as terapias possíveis e prováveis da face da Terra. Então, assim, eu venho aqui também para dizer para vocês, mães que me assistem, até como um apelo, sabe? Se você vê que seu filho tem uma dificuldade, já vai logo de uma vez, faz tudo o que tiver que fazer, porque assim, o máximo que vai acontecer é você aprender a lidar com seu filho, aprender a coisas novas para praticar com seu filho dentro da sua casa, né? Talvez aí no meio desse inteirinho aí você vai ter que largar de mão algumas coisas para que seus filhos sejam efetivamente a sua prioridade, para que eles venham ocupar mais os seus pensamentos, o seu dia, né, o seu tempo, como se a gente já não tivesse isso suficiente, né? Mas às vezes a gente está com eles, mas o nosso olhar não está com eles. E a questão do olhar, ela é fundamental. A questão do olhar é o que gera conexão, tanto é que foi por causa do olhar que a neuro foi chamada a atenção, porque eles não atendiam ao chamado do nome deles na primeira chamada, digamos assim, né? Então eles não tinham estímulo de resposta rápida, né? Então, Francesco, Emanuel, e eles, tô nem aí, né? Então isso já é algo que a gente tem que ficar ligado. E se a gente não estiver olhando para o filho, provavelmente a gente não vai se dar conta, como eu não estava. Porque o que acontecia muitas vezes? Eu pegava esse celular e ficava gravando eles, né? Mostrando nosso dia a dia, nossa rotina, piriri pororó, né? Criadora de conteúdo, a vida é assim, né, minha gente? Mas eu esquecia do fundamental. O fundamental não era eu pegar o celular e ficar lá postando toda a rotina da vida da pessoa, piriri pororó, e a hora do banho, a hora do chá, é a hora do café, é a hora do almoço, é a hora da janta, é a hora disso e daquilo. Não, eu tinha que estar olhando para eles, sabe? Eu tinha que estar olhando, não apenas vendo, mas no sentido de observadora, de observação, de observação, tá? De observar mesmo seu filho, sabe? De, opa, tem algo errado, sabe? Ficar atenta, olhar atento. Porque às vezes a gente tá vendo, mas a gente não está atenta. E aí passa despercebido. Ou a gente tá muito cansado, ou a gente não tá afim mesmo. E aí quando vê, passou o trem da história. E a gente tem que ter esse olhar. E isso tudo eu só passei a enxergar dessa maneira e ver dessa maneira depois que eu tive esse primeiro contato com a neuro. Então, assim, foi ruim? Óbvio que não. Foi bom, foi pro meu crescimento, né? Se eles tivessem ou não tivessem autismo, bom, isso não ia influenciar em nada, eu ia amá-los do mesmo jeito, as coisas iam continuar sendo exatamente como elas eram, só que eu ia ter um olhar mais apurado para os meus filhos, sabe? Ia mudar? Não, não ia mudar. Não ia mudar. Só que eu precisei mudar, né? Independente de tal ou tal diagnóstico, eu precisei mudar. Eu precisei estar observando cada passo, cada coisa, olhar, né? Não simplesmente aquela forma mecânica, né? De instinto de mãe, sabe? Que quer tirar o filho do perigo e sequer fala com ele, simplesmente tira. Eu fazia isso, tá? Eu fazia isso. Então, muitas vezes, né, o que acontecia? O fulaninho, que geralmente é o Francesco, né, que é o meu Circo do Soleil aí, quem me conhece sabe que eu digo, né, que ele é o meu... Ele tá treinando pra ser do Circo do Soleil, porque ele sobe em tudo, ele... Deixa eu tomar um chá aqui, porque eu tô... Então, gente, é assim, muito louco, sabe? O
Francesco sobe em tudo, ele não para, ele é assim. E aí, qual é o meu instinto? Vou lá e tiro. Vou lá e sou rápida, porque eu tenho medo que meu filho caia, morra, se machuque, sei lá, qualquer coisa. Mas não é esse o processo. O processo é, fulaninho, não faz assim, não vai aqui. Ó, não é pra fazer. Olha, Francesco, não é pra fazer. Vê, olha aqui pra mamãe. Baixa ou fica em pé mesmo, não importa. Né? Se você quer ter uma figura de autoridade, você fica em pé, mas faz ele olhar pro seu olho. Se você tem aquela questão mais da disciplina positiva, você pesa, se baixa e diz, fulaninho, olha aqui pra mamãe, olha pra mamãe, entende a diferença? Não faz assim, ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez. Mas você todas as vezes vai olhar com o olhar apurado e vai dizer, até que vai chegar o dia que a criatura não vai fazer. Hoje, por exemplo, eu tive assim, me deu até um orgulho, sabe? Que o Pedro, né, eu levei ele pra comprar uns M&M's na verdade, eu fui comprar umas outras coisas na farmácia, mas como ele foi comigo, eu resolvi dar um M&M's pra ele, porque eu tava com vontade de fazer isso. E aí eu fiquei muito surpresa, porque eu disse assim, filho, tu quer comer M&M's? Mas a gente sempre diz pra ele que ele deve de comer em casa. E aí ele olhou pra mim, não, mamãe, a gente só deve de comer em casa. Que maravilha! Internalizou. Ô, bênção, né? Então, gente, eu tive que tomar decisões. E, né, o motivo de eu estar aqui falando com vocês é o porquê eu saí do Instagram neste tempo. Vim aqui para dar as minhas explicações oficialmente, né, para quem me seguia lá, entender a real da coisa, tá? Então, assim, precisei parar o mundo para ver os meus filhos com um olhar apurado, para ver os meus filhos com um olhar observador, com um olhar de quem realmente está preocupado com o desenvolvimento deles, tá? E assim, a grande alegria, né, de tudo isso, como eu disse para vocês, é o aprendizado. A gente sempre tem que tentar ver o lado bom das coisas, né? Então eu sempre penso assim, bom, o aprendizado que eu tirei disso foi uma coisa incrível. Eu realmente entendi o meu lugar no espaço, sabe? Parei literalmente tudo para olhar para isso. Hoje eu tô falando com vocês, agora que os guris já estão dormindo, tudo mais, e eu vou contar uma coisa muito especial para vocês aqui nesse vídeo, que desde então que eu tive essa ideia, né, de simplesmente abrir mão de tudo para ficar olhando para eles e tudo mais, né, que eu tenho brincado mais com eles, eu tenho interagido realmente, sabe, sentado e feito as coisas junto, sujado a mão com terra, com massinha, com isso, com aquilo. Então, assim, pra mim foi uma questão de aprendizado. A gente começou a fazer muitas coisas que a gente nem imaginava que era possível, né? Assim, olha que a gente sempre foi muito aberto, assim, pra essa coisa de brincar com terra, com isso, com aquilo, com massinha, né? Mas como os guris levam, como eu disse pra vocês anteriormente, as coisas muito à boca, a gente ficava um pouco restringindo isso, né? Principalmente na rua. Então, né, a gente acabou, né, comprando até brinquedos de praça pra botar dentro de casa, para que eles tivessem acesso, né, a essas atividades que vão mexer com a questão sensorial, né, enfim. Então agora estamos esperando o balanço, que é bem importante, mas já temos o escorregador e eles estão amando. E aí nós estamos nessa, né, gente? Estamos aí em função de ter terapeuta ocupacional, né, a TO, fonoaudióloga, psicóloga e tudo isso. Um arsenal de coisas. E isso me toma meu tempo total, assim, meu dia a dia. Aí as crianças têm dormido melhor agora que eu larguei o celular, né? Que eu comecei o assunto e não terminei. As crianças têm dormido melhor. Eu tenho tido tempo para cuidar mais de mim, tenho ido mais aos médicos, né? Visto a minha situação. Porque também, para quem não sabe, né, e para quem também estava me acompanhando lá no Instagram, eu estava com uma inflamação gigantesca. Deixa eu dar mais perto aqui, não sei se dá pra ver. Agora eu acho que não tem mais muita coisa pra mostrar também, mas assim, eu tava com uma inflamação gigantesca no meu olho, chamada hiperemia ocular escleral, tá? Ela está calma agora, né? Esse é o nome que o oftalmo deu, ela está calma.
Então significa que ela está ali, só que ela está calma. De vez em quando eu uso muito o celular, eu vejo que ela já grita, começa a ficar tudo vermelho. E aí, então assim, sem o celular eu tenho tido melhoras nessa questão. E eu também preciso usar óculos, né? Vou começar dentro em breve, assim que eu tiver condições de comprar óculos. Então assim, tenho também entendido esse tempo como um tempo para cuidar de mim. Mas eu tô com vontade de fazer uns vídeos aqui, já que, né, tenho tanto assunto para contar para vocês aí nesse período que eu estou vivendo sem Instagram, que eu acho que eu vou deixar para os próximos vídeos. O que vocês acham, né? De ideias que eu tô tendo e de coisas que eu estou desenvolvendo neste tempo, tá? Aí eu vou fazer outros vídeos para esse aqui não ficar muito extenso, que já tá extremamente extenso, mas eu tinha que vir aqui contar, botar minha cara aqui, a tapa, né? Viram que eu tô com cabelo novo, ó. Fofura de cabelo, minha gente. Aqui a figura do herói. Olha o arquétipo do herói, a mãe heroína, né? A mãe heróica que tá aí salvando os filhos. Então, nesse momento em que eu estou aí nesse mundo louco, né? Tentando sobreviver à selva. Mas eu estou muito feliz, estou muito feliz. Com saudades, devo dizer, mas feliz. Por todas as coisas que eu vou contar nos próximos vídeos. Fique atenta que logo eu trarei aí mais notícias para vocês. Beijo grande, Deus abençoe. Tchau!